Fala pessoal, iniciando então o segundo bloco da revisão de processo penal para o CTSP, iniciamos falando sobre ação penal. Então nós temos no artigo 24 do CPP, referindo que nos crimes de ação penal pública, ela vai ser promovida por denúncia do Ministério Público, mas quando a lei exigir, ela vai depender ou de requisição do Ministro da Justiça, ou de representação do ofendido, ou de quem tiver a qualidade para representá-lo. Nós temos uma disposição semelhante, né, no artigo 100 do Código Penal e também lá nos seus parágrafos 1º, 2º, 3º e 4º. No CPP, nós temos a informação lá, no caso de morte do ofendido, no parágrafo 1º, então, do artigo 24, quando houver morte do ofendido ou ele for declarado ausente por decisão judicial, o direito de representação vai passar, então, para o CAD, né? Cônjuge, ascendente, descendente ou irmão. E seja qual for o crime, quando ele for praticado em detrimento do patrimônio, interesse da União, Estado ou município, a ação será sempre pública. E o artigo 25 ele fala sobre a representação irretratável depois de oferecida a denúncia. Pessoal, então bastante cuidado, tá? A irretratibilidade da representação nos crimes de ação penal pública condicionada, ela é até o oferecimento. É possível retratar, então, né, o ofendido retratar a representação até o oferecimento, tá? Não é recebimento, é oferecimento. Oferecimento e recebimento não são a mesma coisa. O Ministério Público oferece a denúncia, tá? No momento que ele oferece, ela não foi ainda analisada pelo juiz. Diferente lá dos crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher, os crimes da Lei Maria da Penha, que aí a irretratibilidade da representação, ela vai ser no momento do recebimento da denúncia pelo juiz. São tempos diferentes, tá? Porque no momento que o promotor ele oferece a denúncia, tem um lapso temporal até o juiz receber e despachar, então, recebendo ou não a denúncia, tá? Então, o momento que oferece tem aquele tempinho. No momento que ele recebe, que o juiz recebe a denúncia, ele já está dando despacho, tá? Então, aqui, como regra geral do CPP, é possível a retratação por parte da vítima até o oferecimento da denúncia, tá? Depois ela se torna, então, a representação se torna irretratável de acordo com o artigo 25. A ação penal pública ela pode ser incondicionada, ela pode ser condicionada à representação, que é bem comum, né, pessoal? Isso cair em prova de CTSP, né? É um conhecimento que eu julgo também que ele é praticamente de 100% dos candidatos, né? O que é uma ação pública condicionada e incondicionada? Isso é um conhecimento mínimo, né, pessoal? Eu tenho certeza que todos sabem pela prática cotidiana aí da atividade policial. Nós temos a ação penal privada, propriamente dita, aquela que é promovida pela vítima através de queixa-crime. A ação penal pública, por óbvio, ela é promovida pelo Ministério Público, tá? Nós temos a ação penal privada subsidiária da pública, que nós já vamos falar na sequência aí, que é aquela, então, quando houver inércia do Ministério Público. E nós temos um quadro comparativo dos tipos de ação penal, tá? Então, a ação penal será pública incondicionada sempre quando o legislador silencia o tipo de ação penal pela qual vai ser processado o crime. Se não tem nada falando, é porque é ação pública incondicionada. Ela será ação pública condicionada à representação quando o tipo penal ele vem acompanhado do texto. Somente se procede mediante representação. E ele será de ação penal privada quando o tipo penal ele vem acompanhado do texto. Somente se procede mediante queixa. Aí nós estamos falando de um crime de ação penal privada, tá? A titularidade vai ser da vítima mediante queixa-crime.
Nos crimes de ação penal pública incondicionada, ela vai independer da autorização da vítima, ou seja, o Ministério Público oferece, né, de ofício a denúncia. Uma atenção especial aos crimes contra a liberdade sexual ou crimes sexuais contra vulneráveis. A Lei 13.718, ela modificou, né, passando esses crimes, então, a serem todos de ação penal pública incondicionada, tá? No que diz respeito aos crimes de ação penal pública condicionada à representação, tá? Nós temos ali a questão do delegado só poder instaurar um inquérito se ele for autorizado pelo ofendido ou pelo seu representante legal. O Ministério Público só oferece a denúncia se houver a representação por parte da vítima ou de seu representante também. Essa representação ela pode ser de forma escrita ou verbal. E o prazo para a representação é um prazo decadencial de 6 meses a contar do conhecimento da autoria. Pessoal, bastante importante, porque isso aqui também dá confusão em questão de prova, tá? Então não é da data do fato o prazo decadencial da representação ou da queixa-crime. É do conhecimento da autoria. Lembra disso para a prova para te não se equivocar e errar uma questão barbada como essa aqui, tá? E quem é que pode representar em caso de morte do ofendido? Né? No caso da representação. Nós temos ali o CAD, né? Então cônjuge ou companheiro, ascendente, descendente ou irmãos, tá? A questão da retratação da representação, já tínhamos falado, né? Ela só pode ser feita até o oferecimento da denúncia pelo Ministério Público, após ela será irretratável, desde que não tenha sido esgotado lá o prazo decadencial, né, de 6 meses. E uma atenção no que envolve os crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher. O procedimento de retratação ele muda um pouco da regra geral do CPP, que será então possível a retratação até o recebimento da denúncia, não do oferecimento. Tá? No entanto, o juiz ele vai convocar uma audiência específica então para que a vítima se retrate perante o juiz, né, a respeito desta representação. Um exemplo aí é o crime de ameaça, né? Um crime de ameaça no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher é possível então a retratação, tá? Então nos crimes que são de ação penal pública condicionada à representação. A lesão corporal que envolve o crime da violência doméstica contra a mulher, ele é de ação penal pública incondicionada. Então cuidado com isso também. E nós temos os crimes de ação penal privada. Nós temos a diferença, então, né, do crime de ação penal pública condicionada à representação para a ação penal privada. O crime de ação penal pública condicionada, a titularidade é do Estado. A representação do ofendido é uma condição de procedibilidade. A ação é iniciada pela denúncia e, assim como na ação penal pública condicionada, ela é feita, então, pelo Ministério Público. Já na ação penal privada, a titularidade da ação é da vítima. O ofendido, vítima, ele é chamado de querelante em juízo e o autor de querelado. E a ação penal privada, ela se procede mediante queixa e não representação, né? A chamada queixa-crime. E na ação penal privada subsidiária da pública, nós temos, então, um delito de ação penal pública que foi praticado, o inquérito policial foi finalizado e encaminhado ao Ministério Público. O Ministério Público perde o prazo legal para oferecer a denúncia, tá? Que no caso de crimes onde o réu ele está preso é de 5 dias, ou ele estando solto, o prazo para oferecimento da denúncia é de 15 dias. E aí, pessoal,
o Ministério Público perdeu esse prazo. Ele ficou inerte e não ofereceu denúncia. Vai surgir, então, a possibilidade da vítima promover a ação penal privada, subsidiária ou substitutiva da pública. Tá? E aí o artigo 29 ele traz algumas possibilidades. O Ministério Público ele pode aditar a queixa ou oferecer uma denúncia substituindo a queixa. Se ele considerar que a queixa elaborada pelo ofendido ela foi inadequada, né? O ofendido está representado pelo seu defensor técnico, pelo seu advogado. O artigo 29 ele diz, né? Será admitida a ação privada nos crimes de ação pública. Se essa não for intentada no prazo legal, cabe ao Ministério Público aditar a queixa, repudiá-la, oferecer a denúncia substitutiva, intervir em todos os termos do processo, fornecer elementos de prova, interpor recurso e, a todo tempo, em caso de negligência do querelante, retomar a ação como parte principal. E nós temos a ação penal pública condicionada à representação do ministro da Justiça. Pessoal, isso aqui também, quando envolve ação penal em concurso, muitos se questiona em questões de prova, tá? Em questões de concurso. Tá? É um tipo raro de acontecer na prática, tá? Mas por questões políticas, segundo a doutrina, alguns delitos eles dependem da requisição do ministro da Justiça para que a denúncia possa ser oferecida. É uma cláusula de procedibilidade da ação penal. Tá? Uma das características importantes para essa ação penal pública condicionada à requisição do ministro da Justiça. A requisição do ministro da Justiça, ou MJ, não é Mary Jane, né? É ministro da Justiça, ela é discricionária. Então, nos crimes que tal requisição for necessária, só ele vai emitir, então, essa requisição. Não existe um prazo legal para que o ministro da Justiça ofereça a requisição. Dessa forma, ele pode fazer até que haja a extinção da punibilidade do acusado. O destinatário da requisição é o Ministério Público. E quais são os crimes de ação penal pública condicionada à requisição do ministro da Justiça? Nós temos, então, os crimes cometidos por estrangeiro contra brasileiro fora do Brasil, previsto lá no artigo 7º, parágrafo 3º, a linha B do Código Penal. Crimes de injúria praticados contra o presidente da República. Tá? Nós vamos ter aí a combinação do artigo 141, inciso 1, combinado com o parágrafo único do artigo 145 do Código Penal e o artigo 26 da Lei de Segurança Nacional. Prazos para oferecimento da denúncia também é importante, né? O Ministério Público, então, ele tem 15 dias como regra geral, quando o investigado estiver solto. E 5 dias em caso do investigado estar preso. Crimes específicos, crimes eleitorais, crimes alimentares, lei de drogas, isso não aparece para nós na prova, tá? Então, vamos se atentar aqui na regra geral do CPP, beleza? Depois nós temos os institutos da decadência, renúncia, perdão e perempção. A decadência, pessoal, ela é uma causa de extinção da punibilidade, ou seja, é a perda do direito de pretensão punitiva do Estado em punir o infrator. Vai haver a decadência em decurso do tempo. O artigo 38 ele diz que o ofendido ou seu representante legal decairão do direito de queixa ou representação se não exercer no prazo de 6 meses a contar da data que vierem saber quem é o autor do crime. E não cabe decadência em ação penal pública incondicionada.
Nós temos a renúncia, ela é possível somente nos crimes de ação penal privada, não existe renúncia em ação penal pública, independente se ela é incondicionada ou condicionada à representação. A renúncia expressa, o ofendido, ele declara ao Estado dizendo que ele não quer mais processar o autor do delito. Na renúncia tácita, o ofendido pratica um ato incompatível com a vontade de punir o acusado. Um exemplo mais clássico é o querelante, que ele convida o querelado para ser padrinho de seu filho. Algumas características da renúncia, ela é unilateral, ela não depende da aceitação do acusado. O ofendido, ao renunciar o seu direito de queixa, está encerrada a ação penal. O momento de oferecimento, o momento de se exercer a renúncia é possível somente antes do oferecimento da queixa. Ela é indivisível, ela alcança a todos os acusados. Ela é irretratável, uma vez que o ofendido renuncia, ele não pode voltar atrás, porque haverá ocorrido a extinção da punibilidade. Nós temos também o perdão, cabível somente à ação penal privada. Vai ocorrer o perdão após o oferecimento da queixa-crime, ou seja, a ação penal privada já foi iniciada, não cabe mais renúncia, e aí então pode haver então o chamado perdão do ofendido, que aí é um ato bilateral, é diferente da renúncia, que é unilateral, não depende da anuência do acusado. Na renúncia, no perdão, precisa da aceitação do acusado para ter validade. É um ato pós-processual, só é possível perdoar após iniciar então a ação penal e pode ocorrer até o trânsito em julgado, do processo, da sentença. E a perempção, ela é, então, uma punição em decorrência da negligência do querelante, da vítima, na ação penal privada também. Então, esse ofendido que ingressou em juízo, para ver o agressor lá, o acusado punido, mas ele deixou de cumprir obrigações processuais, ocorrendo, então, a extinção da punibilidade. Pessoal, e aí, o próximo tópico, que é a prova, das provas. Nós temos no artigo 155 a questão da livre apreciação da prova para formar a convicção do juiz. Essas provas que forem produzidas mediante o contraditório judicial. O juiz ele não pode fundamentar a sua decisão baseado apenas em diligências, em elementos que forem colhidos na fase investigatória anterior ao processo, exceto nas provas cautelares não repetíveis. Há exemplos aí de provas periciais, de exame de corpo de delito. Essas são as chamadas provas irrepetíveis, exemplos delas. O artigo 157 fala da inadmissibilidade de provas ilícitas, entendidas aquelas obtidas mediante violação de normas constitucionais ou infraconstitucionais. Também são inadmissíveis as chamadas provas derivadas das ilícitas, ou seja, aquelas que possuem um nexo de causalidade na sua obtenção, ou seja, elas foram obtidas de uma fonte originária que era uma prova ilícita. O artigo 158 traz para nós a indispensabilidade da realização do exame de corpo de delito direto ou indireto naquelas infrações que deixarem vestígios, não podendo ser suprido pela confissão do acusado. Então nós temos, pessoal, esse artigo 158 também caindo com muita frequência aí em questões de concurso público. O parágrafo único, introduzido aí pela Lei 13.721 de 2018, ela dá prioridade, então, para a realização do exame de corpo de delito em crimes que envolvam violência doméstica e familiar contra a mulher, violência contra criança, adolescente, idoso ou pessoa com deficiência. E a realização do exame de corpo de delito e outras perícias vão ser realizadas, como via de regra, por perito oficial portador de diploma de curso superior.
tá? Não havendo perito oficial, o exame ele pode ser realizado por 2 pessoas idôneas que sejam portadoras de, de diploma de curso superior, preferencialmente na área específica das que tiverem habilitação técnica relacionada aí com a natureza do exame, tá? Peritos não oficiais devem prestar compromisso de bem e fielmente desempenharem o encargo. E o pacote anticrime trouxe para nós aí a cadeia de custódia, que são definidos como um conjunto de procedimentos utilizados para manter, documentar a história cronológica do vestígio coletado em local ou em vítimas de crime. Isso com a finalidade de rastrear sua posse, manuseio a partir do seu reconhecimento e até o seu descarte. Pessoal, então, dessas fases da cadeia de custódia, a primeira delas é o reconhecimento. Primeira fase, então, reconhecimento. E ela termina com o descarte. Pessoal, e é importante você saber essa sequência cronológica, tá, da cadeia de custódia. A lei ela traz para nós ali, então, né, esse conceito de cadeia de custódia, iniciando no reconhecimento e finalizando no descarte do vestígio coletado. O início da cadeia de custódia ele vai acontecer com a preservação do local do crime ou com os policiais, né, os procedimentos policiais de perícias nas quais são detectadas a existência de vestígios que podem ser convertidos, então, em prova pericial. Vestígio é todo objeto ou material bruto que ele é visível ou latente, constatado ou recolhido e que ele se relaciona, então, com aquela infração penal. A lei, ela ressalta que o agente público não é só o policial, tá? Fica bem claro isso aí, cuidado, tá? Na prova vai aparecer, talvez, ali o termo agente público, tá? Então, o agente público que reconhecer um elemento como de potencial interesse para a produção de prova pericial, ele fica responsável pela sua preservação. O artigo 158b, ele traz para nós os chamados estágios da cadeia de custódia, que é a ordem cronológica, então, dessa cadeia de custódia, tá? Nós temos, então, como etapa de rastreamento desse vestígio, iniciando pelo reconhecimento pelo agente público, ele reconhecendo, então, aquele vestígio como potencial produção de prova pericial, ele vai reconhecer, então, isolar, fixar, depois realizar a coleta, isso pelo perito, então, o acondicionamento, o transporte, o recebimento pela central de custódia, o processamento para fins de produção de laudo pericial, o armazenamento e, por fim, o descarte, que é a parte final, então o estágio final da cadeia de custódia. Então, o reconhecimento, que é a primeira fase, é a primeira etapa, ele é o ato de distinguir um elemento como potencial interesse para a produção de prova pericial. O isolamento é evitar que se altere o estado das coisas, isolando e preservando, então, os vestígios e o local do crime. A fixação, ela é a descrição detalhada do vestígio que se encontra no local ou no corpo de delito. A sua posição em áreas pode ser ilustrada também por fotos, fotografias ou croquis. A coleta é o ato de recolher o vestígio que será submetido à análise pericial, respeitando a sua característica. Pessoal, quem é que vai proceder à fixação e à coleta? O perito. É o perito que vai fazer essa etapa. Assim como o acondicionamento. Isso via de regra, tá, pessoal? O acondicionamento, então, é
colocar o vestígio, coletar o vestígio de forma individualizada, né, de acordo com as suas características, para posterior análise, anotando data, hora e nome de quem realizou a coleta e o acondicionamento. Então, coleta e posterior acondicionamento. Transporte, então, transferir esse vestígio de um local para o outro, de modo a garantir a manutenção das características originais, bem como o controle de sua posse. O recebimento é o ato formal de transferência da posse do vestígio, que deve ser documentado com as informações, então, mínimas de número de procedimento, unidade de polícia judiciária relacionada, local, nome de quem transportou, código de rastreamento, natureza do exame, todas as informações indispensáveis aí para manter o controle dessa cadeia de custódia. O processamento é o exame pericial em si. O armazenamento é a guarda, então, do vestígio, do material para uma posterior contra-perícia, caso seja necessário. E o descarte, então, é a liberação do vestígio, né, mediante autorização judicial para que ele seja, então, obviamente, descartado mediante essa ordem judicial. Pessoal, a gente vai encerrar esse bloco por aqui. Na sequência, a gente segue falando sobre a questão pericial aí na nossa revisão de direito processual penal.